pensando, né? Eu tenho 3 anos aqui, Vitória da Conquista, já estou entrando para completar os 4 anos que vim para aqui e eu fui muito bem acolhida aqui nessa igreja. Eu sinto-me muito à vontade aqui, sinto-me como se estivesse em minha casa, no meu lar. E como é bom quando a gente se sente em casa, né? Parece que a gente fica mais à vontade. Diz que uma das grandes fobias do mundo e da história é falar em público. Não é só o medo, é uma fobia, se transforma no medo em excesso. Eu acho que eu estou com um pouquinho de fobia agora, viu, gente? E além do mais, me deixaram lá retirada assim do grupo para poder pensar mais, refletir mais e sentir mais nervoso, né? Mas é muito bom estar com vocês nesta manhã. E Deus seja louvado por isso. Esta semana, a partir de hoje, inicia em toda a divisão sul-americana um programa especial para as famílias. Então, todas as igrejas no mundo estão se reunindo hoje, em especial na divisão sul-americana, para trabalhar a questão da família. O meu esposo, ele é responsável pela área da família aqui neste campo. E hoje ele está lá na Chapada, com o encontro de casais no distrito de Barra da Estiva, com o professor José Ayrton, está iniciando uma programação especial lá durante todo o dia, amanhã até meio-dia. E durante essa semana vai ser uma maratona em Jequié, em Itapetinga, atendendo aqui a Igreja Central. Enfim, todas as famílias da IBS estarão trabalhando os temas da família para que as famílias sejam mais fortalecidas. E o projeto Pegadas veio com esse objetivo, veio somar no Ministério da Criança e do Adolescente ao Ministério da Família, somar essa importância, esse trabalho, dentro desse trabalho, para as famílias. Mas, eu sou professora há mais ou menos uns 20 anos, estou completando agora 19 anos de profissão e continuo na área ainda de coordenação de professor. Na verdade, eu trabalho também com crianças e adolescentes. Mas um tema que sempre me preocupou muito foi a questão da disciplina. Eu iniciei a minha carreira como profissional muito cedo, 14 anos de idade. E um adolescente que pegou uma turma assim, mais ou menos de 4 anos de idade, que era chamada de maternal na época. E a maior dificuldade, há muito tempo atrás, já era a disciplina. E eu percebo que na área de família, muitas pessoas que trabalham para essa área, psicólogos, psiquiatras, pessoas que estão se especializando nessa área, eles se preocupam muito com a questão da disciplina. O que leva tanto à indisciplina? O que as crianças, o que está levando as crianças a serem tão indisciplinadas? Eu trabalhei já nesta igreja um tema, e eu quero pedir licença para alguns que já ouviram. Eu falei um pouquinho sobre permissividade. Eu gostaria de falar mais sobre isso. Eu li um artigo numa revista, e essa revista intitulava o texto O Problema da Permissividade no Lar, na Família. E falava sobre uma pessoa uma jovem, uma adolescente de 17 anos de idade, cursando direito, que se rebelou nessa família, que foi criada numa igreja evangélica e cresceu nessa igreja e com 17 anos arranjou um namorado, e esse namorado revolucionou a vida dela. E os pais começaram a protestar por aquele namoro. E ela então bolou um plano para tirar a vida dos pais. E juntamente com o namorado e o cunhado, ela matou os pais a pauladas. Hoje ela já tem mais de 10 anos na prisão. Suzane Ristoffen. Foi um caso que abalou o Brasil na época. Mas o que me chamou a atenção no artigo, além de ter sido todo esse contexto da história, foi que aquele especialista ele tratava da questão de o que levou aquela jovem a ter tanto ódio dos pais e matá-los. E ele falava desta palavrinha chamada permissividade. A permissividade dos pais levaram a filha a o odiar.
filha odiou os pais, porque ela podia fazer tudo. E no dia que ela queria namorar aquele jovem, os pais não deixaram. E eu fiquei preocupada com esse tema. Porque todos nós que somos pais, de alguma forma, em algum momento, somos permissivos. O nosso amor é tão grande pelos filhos, que às vezes não sabemos dizer não. Eu preciso pedir que Deus trabalhe em nosso coração, em nossa vida, para amar com limites. Porque até para amar, a gente erra. E o Senhor sabe disso. E eu queria abrir a Bíblia com vocês, para a gente meditar numa história de um pai, que foi um pai permissivo. Gênesis, capítulo 37. Gênesis capítulo 37 conta um pouco da história de José. 37, 1 a 3. A gente vai iniciar então a nossa leitura, que diz: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. É interessante que o texto aí fala que José era mais amado do que seus irmãos. José era mais amado que seus irmãos. Outra coisa que chama a atenção é que a gente observa na leitura da história de José que José era um filho obediente. Então é uma explicação para esse amor exagerado. De uma certa forma, por que Jacó amava mais José do que seus irmãos? Porque José era um filho obediente. Claro que é muito mais fácil a gente amar o filho mais obediente. O filho que faz mais a nossa vontade, o filho que faz as coisas mais certas. É muito mais fácil. Jacó era pai de 13 filhos. E o interessante é que José era filho da velhice de Jacó. Possivelmente quando Jacó teve José, Jacó já estava numa idade avançada. Como é muito mais fácil, quando o tempo passa, a gente educar. Hoje, eu já passo um pouquinho dos 40. Mas se eu voltasse no tempo, com a experiência que eu tenho hoje, com certeza eu acertaria muito mais na educação dos meus filhos. Aquilo que eu fiz com a minha imaturidade, não faria hoje. Porque já tenho mais experiência. Eu tenho certeza que um dos acertos de Jacó em relação à educação de José foi a sua experiência. Mas o texto deixa claro que José era mais amado do que seus irmãos. Deus tem um sonho muito grande para todas as famílias, para todos os filhos. No livro de Joel diz que nos últimos dias os jovens sonharão, terão visões e profetizarão, levarão a mensagem. Deus tem um plano para cada família. Cada criança é o sonho de Deus. Para levar a mensagem, para testemunhar, para provar que Jesus vai voltar. Para mostrar o amor de Jesus. Deus tem um sonho para todos nós. Deus tinha um sonho muito grande para a vida de Jacó e sua família. Jacó era uma luz por onde passava. De 13 filhos, José se destacou pela obediência, pelo testemunho, pela bondade. José servia a Deus de verdade. Era um testemunho, era uma luz por onde estava. Mas os filhos de Jacó, no geral, a grande maioria não foram luzes.
Muito pelo contrário. Por quê? Acertou com um e errou com 12. Por que às vezes a gente acerta com uns e erra com alguns? Eu tenho 2 filhos. São bem diferentes, Laurinha e Mateus. São 2 bênçãos. E eu peço todos os dias ao Senhor, para que eu não erre, para que eu não ame mais um do que o outro. Mas cada um tem um caráter, tem uma personalidade. Mas a gente luta para que todos brilhem, todos sejam luzes. Jacó foi um pai permissivo. E esse foi o grande erro de Jacó. Mas o que eu acho interessante em tudo isso é que na Bíblia Deus enviou esses personagens e registrou, inspirou homens para escreverem sobre esses personagens para nos darem esperança, para mostrarem que todos nós erramos, mas que Deus sempre nos dá chances, oportunidades. Jacó errou, foi um pai permissivo. Eu diria que Davi foi um pai super permissivo. E eu diria para vocês que Eli foi muito mais permissivo. 3 personagens: Jacó, permissivo; Eli, exageradamente permissivo; e Davi, super permissivo. Eli perdeu a salvação. Os filhos se perderam. Davi sofreu consequências trágicas na sua família. Jacó teve um final diferente. Pode ser o meu e o seu final. O seu e o meu final pode ser como de Jacó foi. E eu quero desafiar você nesta manhã a buscar ter o final que Jacó teve com a sua família. Eu queria que vocês agora voltassem um pouquinho o texto bíblico comigo, no capítulo 34. Capítulo 34 de Gênesis, versículo de 1 a 12. Vamos ler. Fala mais um pouco sobre a família de Jacó. Ora, Diná, filha de Lia, dera luz a Jacó e saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a possuiu e assim a humilhou. Esse capítulo trata da história de um dos filhos de Jacó, Diná. Diná era uma filha jovem de Jacó, aproximadamente 15, 16 anos ela tinha nessa época. E Jacó, quando estava voltando para sua terra, ele parou nessa cidade chamada Siquém. Ele parou às margens dessa cidade. E nesta cidade, a sua família se corrompeu. E diz a história que Diná foi para uma festa na cidade. E quando Diná foi para essa festa, Diná foi violentada pelo filho do dono da cidade, do rei da cidade, do governo da cidade, chamado Amor. Que por sinal o filho chamava-se Siquém. Possivelmente por homenagem à cidade, o pai deu o nome de Siquém a seu filho. E esse filho violentou Diná. E Diná, quando retornou para sua casa, veio com a informação ao pai de que tinha sido violentada. E Jacó, ele não tinha muita atitude em relação aos problemas da família. Esse foi um grande problema, um grande defeito de Jacó. Diz a história que Jacó esperou que os filhos voltassem, contou para os filhos o acontecimento e deixou que eles decidissem o que fazer. Nossa filha foi violentada, a irmã de vocês foi violentada, o que a gente vai fazer? Antes, porém, o rei da cidade, juntamente com seu filho, foi à casa de Jacó e fez um plano, um acordo com Jacó. Disse: Jacó, para reparar o erro, eu quero que o meu filho case com a sua filha. E a gente vai juntar as nossas famílias, os nossos bens, a nossa política, a nossa religião. E Jacó, então, achou um bom plano e dividiu com os filhos. E os filhos disseram: tudo bem, a gente então casa Diná com Siquém, só que com uma condição.
eles todos serão circuncidados, todos os homens da cidade. Que na verdade era um costume dos judeus praticar a circuncisão como prova de que o Deus do judeu é o Senhor Criador. E o povo de siquemitas era um povo pagão. O que acontece? Nesse contexto todo, os filhos de Jacó planejavam o quê? Planejavam que todos os homens da cidade ficassem fracos e eles pudessem invadir a cidade e vingar-se daquilo que havia acontecido com Diná. E foi o que aconteceu. Todos os homens da cidade foram circuncidados, ficaram fracos, e os filhos de Jacó foram à cidade, saquearam a cidade e destruíram todos os homens da cidade. Vingaram-se. Então a gente já percebe nesse contexto aí no capítulo 34 que os filhos de Jacó eram assassinos, porque não era plano de Deus. Os filhos de Jacó eram assassinos. Toda a cidade foi vingada. Mas eu queria que vocês avançassem só mais um pouquinho, capítulo 35, versículo 21 e 22. Diz o seguinte: Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Edé. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, a concubina de seu pai. E Israel soube, eram 12 os filhos de Israel. Então a gente viu no capítulo 34 que toda a cidade foi saqueada. Foi saqueada. Que os filhos de Jacó mataram a cidade. E a gente está vendo aqui no capítulo 35 que um dos filhos de Jacó coabitou com a sua meia-mãe. Então a gente encontra aí filhos adúlteros e filhos assassinos. Agora a gente vai voltar para o mesmo capítulo que a gente está, no capítulo 37. A gente vai avançar um pouquinho, 37, verso 4 e 5. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então, versículo 34, o assassinato de uma cidade. Versículo 35, adultério. E o capítulo, aliás, os capítulos 34 e 35 tratam de adultério e assassinato. O capítulo 37 tratam aí de um ódio gerado numa família que leva a um outro assassinato. Porque, na verdade, os irmãos de José o odiaram tanto que quiseram matá-lo. Então você percebe aí todo o contexto onde o pai está ausente, onde o pai não reage diante da atitude dos filhos. Agora eu quero que você avance só mais um pouquinho, no verso 11, diz o seguinte: seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, Jacó sabe que os filhos saqueiam uma cidade, sabe que os filhos cometem adultério, sabe que os filhos querem matar o irmão, sabe que os filhos têm ódio do irmão, e o pai faz o quê? Guarda o caso com quem? Consigo mesmo. Deus deu autoridade para Jacó para que ele educasse a família, para que ele cuidasse da família. E aí é onde eu volto para o mesmo termo que eu iniciei, permissividade. O dicionário diz que a pessoa permissiva é uma pessoa indulgente, é uma pessoa que não cuida, é uma pessoa que não zela. Existe um título de um livro de Samitiba, é um grande psiquiatra, e eu gosto muito dos livros dele, mas ele trabalha muito a questão de temas para a família, e ele diz o seguinte: que a pior coisa no lar é um pai permissivo. A pior coisa no lar é um pai permissivo, um pai que deixa as coisas acontecerem. Mas é interessante que ele tem um tema de um livro que diz assim: quem ama educa. Quem ama educa. A maior prova de amor não é só beijar, abraçar e dar aquilo que o filho precisa. Mas a maior prova de amor é
é você dizer por onde o filho tem que ir. Mesmo que isso cause dificuldades, trabalho. Educar não é fácil. Educar é tarefa difícil. Mas Deus nos colocou aqui na terra com esta missão. Quando eu vejo o texto que diz assim, que os nossos filhos sonharão, terão visões, profetizarão, Deus está dizendo, o seu filho vai ser um discípulo. O seu filho vai ser um discípulo do Mestre, o Mestre Jesus. E eu sou hoje a professora em excelência do meu lar, para que o meu filho seja um bom discípulo. Eu sou o exemplo, ou para o bem ou para o mal. Eu vou levar o meu filho a ser uma bênção ou a ser uma maldição. Grande responsabilidade depois sobre nós. Eu peguei um texto interessante de Ellen White, que ela fala claramente da responsabilidade que nós temos como pais de educar os filhos. Diz o seguinte: cada família na vida doméstica deve ser uma igreja, belo símbolo da igreja de Deus no céu. Reconhecessem os pais sua responsabilidade para com os filhos e sob nenhuma circunstância raiariam e se irritariam com eles. Não é essa a espécie de educação que qualquer criança deve ter. Muitas e muitas crianças têm aprendido a censurar, a irritar-se, a xingar, a ser impetuosas, porque em casa assim lhes é permitido ser. Devem os pais considerar que estão em lugar de Deus para com os filhos, a fim de incentivar todo o princípio correto e repreender todo o mal. Orientação da criança. Ellen White diz que nós estamos no lugar de quem aqui na terra? De Deus. Não precisamos esperar que Deus desça do céu e venha corrigir os nossos filhos, que Ele não veio. A missão é minha e sua: educar os nossos filhos para serem bênçãos. Todas as vezes que o meu filho chega em casa com algo que não me pertence, eu não devo considerar o caso comigo mesmo. Eu devo corrigir o meu filho, eu devo perguntar de onde ele trouxe, eu devo pedir para ele devolver. Todas as vezes que o meu filho desobedece na sala de aula, responde a professora, xinga o diretor, xinga o colega, bate, eu devo corrigir o meu filho. Eu não devo procurar defender o meu filho, mesmo que ele tenha razão. Se você tiver que defender o seu filho, não defenda na presença do seu filho, porque o seu filho precisa aprender que as autoridades devem ser obedecidas. Se ele aprender a obedecer às autoridades, ele vai ser feliz. E isso cabe à educação no lar. Levar o filho a obedecer. Todas as vezes que você diz, meu filho, joga esse lixo fora, fecha aquela porta, leva essa sacola para mim, você não deve deixar o filho balançar a cabeça e dizer que não vai. Você deve dizer, vai jogar o lixo fora, porque eu estou esperando você jogar. Filho precisa aprender a obedecer. Sabe, queridos, nesses últimos dias, eu sei que vocês têm visto na mídia, na televisão, quantas catástrofes nas famílias. Quantas catástrofes. Essa foi uma catástrofe que me chamou muita atenção, a catástrofe da vida de Suzanne Richthofen. Durante essa semana eu estava pesquisando alguns casos que marcaram a história. Mas o que mais me chamou a atenção nesses últimos dias foi um jovem pré-adolescente, 13 anos de idade. 13 anos de idade. Parecia ser uma criança normal. Todos os dias estava lá, quietinho, diante do computador, assistindo jogos, participando de jogos, mas planejava matar toda a sua família. Matou o pai, a mãe, a tia,
a avó e depois se matou. O que levou a um adolescente de 13 anos de idade planejar o assassinato de toda a sua família? Eu quero dizer para você que nós não conhecemos os nossos filhos. Não conhecemos. Pensamos que conhecemos. A Bíblia diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. É enganoso, o coração do homem é enganoso. Não podemos confiar nem em nós mesmos. Precisamos que Deus conduza as atitudes dos nossos filhos. Eu quero encerrar, já estamos no tempo, dizendo para todos vocês que Jacó quase perdeu José. Quase. Graças a Deus por isso. Os filhos planejaram matar Jacó. Deus não permitiu que José fosse morto. Os filhos planejaram matar José. Deus não permitiu que José fosse assassinado. Deus poupou a vida de José. Deus tinha um plano. Agora, eu percebo que o plano de Deus só foi executado na vida e na família de Jacó por uma atitude que José teve, que Jacó teve. Davi, ele se regenerou. Ele adulterou, ele matou, mas ele se regenerou, ele foi humilde. Embora muita coisa ele não pôde fazer. A gente sabe da história. Absalão morreu perseguindo o pai. Amnon foi assassinado por Absalão, mas violentou a irmã. Davi sofreu muito, porque foi um pai permissivo e passivo. Mas Davi foi humilde e alcançou a salvação. Eli sofreu muito, porque foi permissivo e passivo. Os filhos morreram longe de Deus. Jacó não. Teve um final feliz. Mas a Bíblia diz por que ele teve feliz. E é isso que eu quero dizer para vocês, né? Na meditação toda eu quero que você perceba que a salvação da nossa família é Deus. E a Ellen White diz que quando nós educamos os nossos filhos na religião, na igreja, buscando a Deus, a tendência é que eles sejam mais obedientes, melhores. A família que tem Deus é mais protegida, é mais feliz, terá a salvação. E Jacó teve a salvação. E eu quero que vocês agora voltem para Gênesis, capítulo 46, para a gente ver o que Jacó fez para conseguir a salvação e a solução para os seus problemas. Capítulo 46, versículo de 1 a 3 diz o seguinte: partiu, pois, Israel, que agora não era mais chamado de Jacó, com tudo que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Depois de todo esse contexto, os filhos clamarem a morte de José. José foi levado para o Egito e sobreviveu, e tornou-se um grande homem, um grande governador do Egito. Depois de muitos anos, Jacó encontrou José e recebeu a notícia de que deveria partir com sua família para o Egito, que era uma terra pagã, e Jacó temeu. Mas o que Jacó fez que fez a diferença? Levantou um altar ao Senhor, buscou a Deus, fez um culto na família, disse: olha, eu preciso que Deus tome conta da minha família. Todas as vezes que você entrega a sua família nas mãos de Deus, a solução vem. Tenha certeza que os minutos que você passa pela manhã e pela noite com a sua família reunida para adorar ao Senhor, Deus está abençoando a sua família. Deus abençoou a família de Jacó. Sabe o que acontece? A partir deste episódio, deste momento, a família de Jacó foi feliz para sempre. Encontraram perdão, encontraram salvação.
encontraram paz, foram muito felizes no Egito. E deles estamos aqui. Deus quer fazer da sua família uma família feliz. Deus tem um plano para o seu filho, para a sua filha, tenha certeza disso. Deus tem um sonho para a sua família. Faça o altar ao Senhor todos os dias. Erga este altar. Busque-o. A meditação de hoje, a jornada espiritual, eu li pela manhã e parecia que o que eu estou falando para vocês. Dizia assim: quando as famílias desligarem a televisão das novelas que ensinam prostituição, que ensinam homossexualismo, lesbianismo e mentiras, quando as famílias desligarem e destruírem as músicas que falam dos prazeres e das paixões da carne, quando as famílias tirarem os filmes e queimarem junto com seus filhos que trabalham a violência e a prostituição, essas famílias estarão deixando Deus entrar em seu lar. Eu quero desafiar você a todos os dias desligar a televisão na hora das novelas. Não permitir que o seu filho assista novelas que ensinam prostituição e coisas que Deus não aprova. Quero desafiar você a não deixar seu filho quieto diante do computador, mas a verificar o que ele está vendo, a estabelecer momentos e horários para que ele esteja no computador. Eu quero desafiar você a não permitir que música nenhuma do mundo entre dentro do seu lar, que fale de paixões da carne, que fale de prostituição, mas que você consagre o seu lar, sua família para o Senhor. E o texto e a promessa diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus quer estar na sua família, no seu lar. E o projeto Pegadas veio para levar a estas famílias o amor de Deus, para fazer do seu filho um discípulo, alguém que vai profetizar, que vai ter sonhos, que vai concluir a mensagem da breve volta de Jesus. Amém. Deus